Hoje eu queria falar um pouco sobre o que faz a diferença desse método EFT, tal como nós aqui no Centro Gary Craig para treinamento do EFT oficial, como a gente vê o EFT e aquilo que ele é diferente de muitos métodos que propõem alívio de dores, de sintomas. Sim, a gente propõe também o alívio. Uma pessoa em pânico, a gente consegue acalmar ansiedades, medos, fobias, dores. A gente propõe certo alívio, né? Certa recuperação da depressão. Mas eu queria falar assim de um paciente muito querido que eu acho que deu um exemplo importante de como há uma mudança de paradigma que o EFT permite. Uma vida que você vê numa nova chave. Uma vida que você vê com um novo olhar, né? Então essa pessoa era um homem assim, por volta dos talvez 40 anos, que tinha dedicado toda a sua vida a progredir. Quando pequeno, ele teve vários traumas de infância, porque eles moravam no campo, eles são de origem japonesa, eles moravam no campo e o pai, que tinha uma terra e plantava, ele perdeu tudo, acho que foi uma mudança climática, se não me engano, e ele perdeu tudo e eles foram viver na cidade já com muito poucos recursos e o pai ficou numa mágoa, numa depressão, numa raiva e que estava sempre reclamando da situação e ao mesmo tempo sempre humilhando de certa forma os filhos, dizendo que eles não iam ser nada na vida. E eu me lembro até uma vez que ele contou vários eventos de humilhação, um deles sem querer ele pisou num lugar que o pai estava cimentando e o pai estragou o trabalho do pai, o pai ficou muito irado e empurrou o menino, humilhou, quer dizer, houve várias, ele sentiu muito a falta, a escassez e também a falta de paciência, a falta de estímulo, a falta da presença do pai. E ele passou muitos anos tentando concursos, ele só via isso, né? Progredir, isso virou uma certa obsessão. No final ele entrou num concurso, mas aí ele queria mais, aí ele começou a estudar outras coisas, estudar finança, queria entrar na bolsa, e aí ele casou e teve um filhinho, mas não conseguia curtir, né? Porque só pensava nisso e ele falou, eu quero fazer EFT para autossabotagem, procrastinação, eu quero prosperidade, EFT para prosperidade. Era assim, já tinha feito um curso aí que tem na internet para prosperidade, não tinha conseguido a prosperidade que ele queria e falou, devo ter crenças limitantes, devo ter traumas, e a gente foi tratar. E fizemos acho que umas 10 sessões, assim. Eu queria ler até para vocês o que ele me escreveu, um depoimento que ele me escreveu. Ele chama Wagner, ele até me autorizou a falar o nome dele. Boa tarde, Sônia. Pois então, estou muito feliz na minha jornada de autoconhecimento. Percebi que o que procurava, dinheiro, não era o mais importante. O mais importante e o mais valioso são minha esposa, meu filho e minha vida. Antes achava que só seria feliz se tivesse muito dinheiro. Hoje acredito sinceramente que somente sendo feliz é que o objetivo chega. Minha felicidade é ter descoberto ser merecedor de ter um filho e uma esposa tão maravilhosos. Queria te agradecer muito, pois mesmo
muito mesmo por ser parte da minha jornada. Sem você isso não seria possível. Muita gratidão e muito sucesso para você e sua família. Abraços, Wagner. O que aconteceu nesse tratamento do EFT? Eu queria mostrar para vocês que as pessoas chegam trazendo palavras abstratas, com as quais elas se julgam e se colocam em categorias, né? Eu sou um procrastinador, eu sou um perdedor, eu sou um disperso, às vezes eu sou limitado. Quer dizer, eles chegam com essas palavras abstratas como eles acham que talvez o mundo os julgue, ou como os pais os julgavam, né? No caso, o pai dizia, ele até colocava essas palavras, e assim eles olham de fora o comportamento. E isso é importante, eu acho que isso é um dado de realidade, né? Essa pessoa é dispersa, ela não consegue fazer uma tarefa até o fim. Tá certo, isso é um dado, mas será que é só isso? Será que é por aí que a gente consegue uma transformação de verdade? Pelo menos, eu acho que até num coach você pode chegar a melhorar isto comportamentalmente. Mas será que isso traz a verdade da própria pessoa? Será que um olhar só do comportamento e das atitudes objetivas na realidade traz o sentido, o que dá sentido para a vida delas? E aquilo, um olhar diferente que elas possam ter sobre si, onde elas conseguem realmente a cura e a paz? É isso que eu acho que o EFT vai além, se trabalhado da forma como nós o vemos, né? Eu acho que sempre eu tome cuidado, porque há muitas formas de fazer EFT, né? Sempre lembrando isso que o Gary chama de spin-offs, que são derivações. Não, estou falando do verdadeiro EFT. O que a gente faz é olhar e pedir para a pessoa se olhar e num contato empático com ela, né, onde você não vai olhar ela com essas categorias abstratas, mas você vai se colocar no lugar dela e você vai pedir para ela se olhar com compaixão, realmente o que ela sente no corpo, como que aquelas experiências impactantes que ela teve no passado afetaram a sua forma de sentir, a sua forma de perceber seu corpo, que imagens criaram, né? Que percepções criaram, como ela se coloca, como ela se experiencia e como ela experienciou esses eventos específicos do passado, como ela experiencia hoje esses eventos quando ela narra. Então tem todo um olhar narrativo, mas que a gente vai pedindo para ela treinar sua intuição. E esse é um treino sutil, porque não é um treino de repetição, mas é um treino de sintonia, né? Para que essa intuição vai ficando mais viva. E nós vamos também começando a trazer novas palavras. Então, até essas palavras que vão nascer do Wagner são diferentes, né? Ele começa a trazer a palavra valioso, a palavra família, a palavra amorosidade. Ele vai trazendo a palavra afeto, a palavra convivência. Ele vai trazendo outras coisas que são importantes para ele e ele não sabia. Então, na verdade, são valores que ele tinha, mas ele não acessava. Porque se ele olhava só com aquele olhar objetivo,
que o mundo olha para ele, que ele aprendeu a olhar, que os pais olhavam. Assim você no mundo, ó, você está atrasado, você está procrastinando, você não tem atenção. Quer dizer, outras dimensões vão aparecendo, ou palavras que eu chamo palavras grávidas, né? Prenhes de sentido, palavras concretas, palavras que têm assim o peso da experiência e a leveza da compaixão, porque é um olhar que a gente tem pela gente quando a gente chega nesse verdadeiro self, que é um olhar para a beleza da gente e para realmente encontrar os valores que dão sentido para a nossa vida. E aí realmente, como ele fala, os objetivos vão chegando, a vida vai acontecendo, mas vai acontecendo na nossa medida concreta, e não na medida abstrata de dizer qual é a quantificável. Eu já consegui poupar 500 mil, já tenho um colchão, como ele falava, eu quero ter um colchão, ele usava bastante essa palavra do colchão, né? Que tenha 500 mil guardado no meu colchão, né? Ele deixa de ter essa meta e ele passa a perceber que o fluxo vai trazendo para ele o que ele precisa, se ele estiver em contato realmente com o seu self verdadeiro. E é lógico, a gente não está aqui falando de algo desbalanceado. É evidente que há um balanceamento entre o comportamento objetivo, o olhar objetivo, a realidade objetiva, né? Ele não vai ficar falando assim, não, agora eu só quero viver aqui o afeto. Não, ele tem que ter um compromisso com a realidade, com pagar as contas e etc. Não significa que a gente perde uma dimensão, significa que a gente prioriza e vai olhar a dimensão objetiva também com os nossos olhos de relação, e é interessante, e de afeto, com o nosso olhar de compaixão com a gente. E é interessante, que eu ia falar, é que antes ele só via ele e o dinheiro, era uma coisa assim, ele e a segurança econômica que ele precisava ter, com, sei lá, como o salário não ia dar o que ele queria, como jogar na bolsa, essas coisas. E hoje, nessa mudança de chave, nessa mudança de paradigma, o que aparece é o outro, né? É a descoberta do outro como um ser que ao mesmo tempo é outro e é muito si mesmo, né? Ele percebeu a minha família, a minha esposa, o meu filho. Eu me lembro que no começo o filho era um motivo quase que de irritação. Como é que eu faço para trabalhar em casa de noite, para conseguir mais dinheiro se eu tenho um filho, uma esposa? Eram obstáculos. E agora passam a ser dimensões que lhe trazem paz e sentido. Então eu acho que eu queria só enfatizar essa diferença do EFT como uma mudança possível de paradigma. E vamos então para o próximo. Esperem que não vou trazer mais exemplos, mais casos e mais informações do que EFT pode ajudar você. Até já já.